coreografia que você faz na Doce Gula. Mas eu queria começar, chefe Léo, com você explicando a história, porque eu, por exemplo, já morei em outros estados e o pratinho é muito do Ceará. Então eu queria começar você contando como é que se deu a construção desse prato, que hoje em dia, né, é um patrimônio da nossa cultura alimentar. Essa história é muito interessante. Você falou do pratinho, o pratinho realmente é do Ceará. E o pratinho tem uma junção muito forte, uma ligação muito forte com as festas de São João e com as festinhas dos cearenses, as festinhas dos aniversários, as festinhas de casa. Eu sou da época que a festinha, um aniversário qualquer, no final tinha um pratinho e tinha uma canja. No pratinho vinha uma saladinha, um franguinho desfiado, o vatapá, que você tem a lembrança do São João, mas eu quero sair daqui também, que você tem a lembrança do São João. Falou de São João, vamos falar de milho, de macaxeira, né? Mas essa parte do vatapá hoje, ela faz parte do São João e do pratinho, né? Então o pratinho tem essa história toda e a história do São João. Durante o São João, as pessoas costumam comer o pratinho. E depois que passava o São João, cadê a história? Cadê o pratinho? Então aquelas senhoras começaram a fazer na porta de casa. A gente tem um exemplo famosíssimo aqui no Ceará, que é a chefe Van Régia. A Van começou assim, a fazer o pratinho na sua casa, vender na sua porta. A pessoa, passou o São João, mas eu quero comer um vatapá, não quero ficar igual o Clóvis esperando chegar no São João, não. Eu vou lá e como vatapá, o franguinho desfiado ou o creme de galinha, que por mais interessante que a pessoa pense, é uma coisa brasileira esse creme de galinha com esse creme de leite. Tem uma história brasileira nisso aí, né? A batata, a salada, uma salada mista, isso aí faz parte do pratinho. O pratinho, historicamente, ele é um prato de resistência para a sobrevivência de muitas mulheres dos bairros. Quando eu falo do bairro, é porque, com certeza, ali nas proximidades da Praça Portugal, nenhuma daquelas casas, eu sou da época dessas casas, morava ali perto, nenhuma daquelas casas iria abrir a porta para botar na calçada o pratinho, mas saía um pouquinho mais afastado, já começavam os pratinhos. E as pessoas saíam dos seus lugares de morada para ir nessas casas comer esses pratinhos, né? Mas esses pratinhos, hoje, eles têm uma permissividade de entrar. Eu não estou falando do pratinho de São João, mas do pratinho que se vende o ano todo. Hoje o pratinho que vende o ano todo, se você for naquela senhora da Beira-Mar que vende o pratinho da madrugada, que é muito conhecido, sim, né? Hoje você olha para aquilo ali, você não identifica mais o pratinho como a gente identifica o pratinho, né? Lá é um depósito, é servido tem muita comida. Hoje um pratinho, se tem a liberdade de colocar lasanha, macarrão em pratinho, espetinho em pratinho, esse tipo de coisa. Fugiu um pouco da tradição do vatapá com baião ou do vatapá com arroz branco, né, do creme de galinha, de uma saladinha mista. Saladinha mista é aquela saladinha de batata, sim, que leva o vermelhinho maionese. A maionese, pronto, exatamente. Esse pratinho tradicional hoje, ele não é mais, ele é comercial, mas hoje existem mais outras opções que as pessoas foram colocando, e em algumas eu acho até um certo exagero, porque no meu caso eu perco a vontade de comer. Quando eu vejo muita comida, uma em cima da outra, aquela comida, sabe, comida, aí é melhor comer numa bacia, né, porque fica mais fácil, né? Mas em resumo, o pratinho de São João é a mistura dessa coisa de fim de festa, de servir algo quente, com os festejos. Com os festejos. E quando a gente fala de pratinho de São João, a gente pensa muito das barraquinhas. Como é que, sim, as barraquinhas vendiam? E de resistência, das mulheres nos bairros. Porque no São João, na cidade do interior, tem barraquinhas. E as barraquinhas vendiam seus pratinhos, né? Aí botavam um carneiro, né? Botavam uma galinha assada no forno, aquela galinha mesmo, caipira, assada no forno, que era dura. Por que era desfiada? Porque era dura. Não podia botar uma coxinha, não podia botar coisa, não. Tinha que desfiar a carninha para que fosse macio, ficasse macio, porque a carne era dura, né? Mas o pratinho tem essa história. O pratinho saiu do São João, né? E das festinhas de aniversário para as calçadas e para as ruas e para os restaurantes, né? E eu posso dizer que eu estou diante da rainha do